Olá, meu nome é Maíra Paubel, sou professora de História e a gente vai continuar a ver agora no explicador virtual sobre as revoluções inglesas. Bom, vamos recapitular um pouquinho. A gente tinha uma Inglaterra absolutista, né? Uma Inglaterra que, então, começa o parlamento a querer diminuir o poder dos reis absolutistas e aí entra em guerra civil, porque de um lado o parlamento, do outro os defensores do absolutismo. Oliver Cromwell, do lado do parlamento, né, consegue ajudar a vitória dos Cabeças Redondas, ele entra para o poder, se torna faz parlamento, se torna Lorde Protetor da Inglaterra, faz os atos de navegação, né, que estimula a marinha inglesa. Então a figura dele é muito importante. Mas aí o que acontece? Morte de Oliver Cromwell. E aí, quando morre o Oliver Cromwell, em 1658 seu filho Ricardo assume o poder após o falecimento, dando continuidade ao regime republicano. Só que, né, nem sempre filho de peixe, peixinho é. E aí ele não tinha a mesma habilidade do pai, apelidado de Ricardinho, cai não cai. Então assim, ele não consegue ter o mesmo jogo de cintura, a mesma habilidade política, e ele mantém-se no poder por apenas 8 meses, sendo deposto por um golpe militar em sintonia com o parlamento. Então, foi um golpe militar, mas que o parlamento está participando. Devido às agitações políticas, o parlamento decidiu restaurar a monarquia, restaurando a dinastia Stuart, na pessoa de Carlos II, que deveria governar sobre o domínio político do parlamento. Então, preste atenção no que acontece. O parlamento lá atrás, na Guerra Civil, entra em conflito com o absolutismo. Oliver Cromwell ganha, ajuda a ganhar, né, instaura o governo republicano, só que ele morre. E aí o seu filho não consegue ter a mesma habilidade política. O que acontece? O parlamento apoia um golpe militar que tira o filho de Cromwell do poder. E aí, como estava tendo uma agitação política muito grande, decide que naquele momento a melhor forma, né, de você governar a Inglaterra seria seria uma restauração da monarquia. E aí volta para a dinastia Stuart na figura do Carlos II. Só que o que acontece? O parlamento ele é eleito em 1660, convida o Carlos II da dinastia Stuart para assumir o trono e depois o seu irmão Jaime II. Então vamos ver como é que foram os governos. O de Carlos II, né, ele era um anglicano, ele era pró-católicos. Ele começou a ter uma aproximação com a França, com o governo francês, né? O parlamento cria o habeas corpus e exclui católicos de cargos. O parlamento é novamente fechado pelo rei. E o seu sucessor é seu irmão Jaime. Vocês prestem atenção como essa ligação, né, esse contato entre parlamento e reis absolutistas é sempre um vai e vem, um jogo de interesses. E aí o Jaime II, ele católico, ele tenta restabelecer o catolicismo. Também tenta restabelecer o absolutismo no sentido de não ter nenhum dos seus poderes limitados. Ele é apoiado pelo Luís XIV, da França, né? Aquele rei soberano, centralizador. Ele manteve as perseguições aos puritanos, que era o grupo majoritariamente burguês. E aí começa um surgimento de conflitos entre os grupos sociais que apoiavam o parlamento e que apoiavam a monarquia e desejavam absolutismo. Então você vê que tem todo esse processo, toda essa mudança, mas no fim acaba de novo de um lado quem apoia o parlamento e do outro lado quem apoia o absolutismo, quem apoia o rei. Aí o parlamento, temoroso com a restituição do catolicismo, oferece a coroa a Guilherme de Orange, que era holandês, casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II. Em troca,
pediu o parlamento livre e a manutenção do anglicanismo. Em 1689, Guilherme de Orange acata o Bill of Rights, que é o quê? Declaração dos Direitos. Então, o parlamento começa a poder decidir sobre impostos, garantir a propriedade privada, as liberdades individuais e divisão do poder. É o fim do absolutismo na Inglaterra. Gente, preste atenção no que acontece. Você tinha um rei governando, o parlamento, quando vê que está perdendo os seus poderes, ele então tem uma ideia. Vamos oferecer o trono a Guilherme de Orange, que é um holandês, mas que é casado com a Maria Stuart, ou seja, da dinastia Stuart, que sempre, que por muito tempo governou a Inglaterra. Só que pra gente apoiar que Guilherme de Orange venha nos governar, a gente pede o seguinte, ó, você vem, o trono é seu, só que você vai ter que acatar tudo que o parlamento queira. Você vai ter que acatar que o parlamento vai decidir sobre questões fundamentais, né? E aí é o que ele faz. Ele acata o Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, e assim ele dá direito do parlamento para decidir sobre várias coisas que antes o rei absolutista, centralizador, decidiria sozinho. Então, quando chega no final desse processo, você tem o fim do absolutismo na Inglaterra, porque começa a figura de um rei que reina, mas não governa. Você tem o quê? Uma monarquia constitucional e parlamentarismo. Por que isso? Porque, olha só, a burguesia vai assumir o poder por meio do parlamento. É uma monarquia parlamentar. Não entendeu nada? Vou te explicar. Se você pensar ainda hoje na Inglaterra, você tem quem? Você tem uma rainha, não tem? Só que é ela que comanda, é ela que decide o futuro político, as leis, as questões mais essenciais da Inglaterra? Não. Quem decide é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro faz parte da onde? Do parlamento. Então, quem de fato legisla, quem decide sobre o futuro da Inglaterra é o parlamento, é o primeiro-ministro. A monarquia, a figura da rainha, ou no caso do rei, ele está muito ali mais como quase que figura simbólica do que de fato como figura política. Então, quando você pensa em Revolução Inglesa, você pensa nessa questão aqui da monarquia constitucional parlamentarista. Você pensa no rei reina, mas o rei não governa. Quem governa de fato é o parlamento. Quem governa de fato é a reunião daquelas pessoas ali que tem, que depois vai ter na figura do primeiro-ministro o seu representante máximo e superior. E quais são as consequências desse processo? Você tem várias transformações que vão ocorrendo junto com as revoluções, no plano político principalmente. Você vem o fim do absolutismo inglês. Então, o absolutismo que ia e voltava, acaba. O absolutismo com a figura centralizada, nas mãos de um rei soberano, acaba. Você tem a implantação de uma monarquia constitucional, que é limitada pelo parlamento. Então, assim, existe a monarquia, mas existe uma constituição e, principalmente, existe um parlamento, que é ele que vai decidir, é ele que vai gerir. A Revolução Gloriosa conseguiu unir a burguesia urbana e a nobreza latifundiária e capitalista. A Revolução Gloriosa é esse último processo. É o processo do rei reina, mas não governa. É o processo onde o parlamento consegue a vitória, consegue ter seus direitos adquiridos. A Inglaterra tornou-se a maior potência comercial da época, lançando as origens do capitalismo industrial. Até então você tem um capitalismo mercantil, um capitalismo muito mais centrado na figura do comércio, só que quando você consegue fazer todas essas transformações e ter todas as atenções voltadas para o desenvolvimento econômico, você começa então uma nova fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, ok? Vamos chegando aqui então ao fim das revoluções inglesas. Tchau!